a professora Aline Andrade Silva, que ela é advogada e doutoranda e mestre em Direito pela USP, supervisora de Educação do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, foi professora da Escola Técnica de Referência em Administração Pública, ETEC-CEPAM, tem experiência e docência... enfim, tá bom, desculpa. Mas é isso, gente, uma salva de palmas para acho que, como tem eu poderia chamar os outros palestrantes para a mesa também, mas como tem a apresentação, aí vai ficar, né, acho que vai ficar na sua frente, vai ficar um problema. Mas a gente faz na ordem e depois abre para uma sessão de perguntas. Bom, boa tarde a todas e a todos. Eu queria saudar os meus mais novos e os meus mais velhos. Agradecer o convite, a existência da Elizabeth foi um pouco difícil para eu conseguir. Acho que ela foi muito carinhosa comigo no convite para eu conseguir estar aqui. Ah, tá, eu tô fora da câmera, tá bom. Eu vou pro lado de cá, então, gente, acho que vai ser melhor. Aqui tá melhor? Tá. Para eu conseguir estar aqui, eu queria agradecer. Bom, eu sou advogada. E eu fui chamada aqui hoje para falar sobre a Lei 10.639 como instrumento de enfrentamento à intolerância, à violência religiosa e ao racismo. A minha trajetória com a Lei 10.639 é que eu fiz parte do grupo do Ministério Público para implementação da Lei 10.639, como o Ministério Público trataria os casos de intolerância religiosa e usaria instrumentos jurídicos para obrigar que as escolas implementassem a Lei 10.639. Eu gostaria de fazer essa parte para entender que, embora eu tenha exercido o papel eu mesma de educadora, fui professora de ensino médio da ETEC, e a gente sabe como o ensino médio está sendo desmantelado aí a partir dessa gestão, e como a gente está com uma discussão muito grave de ensino religioso agora na Base Nacional Curricular Comum. Eu sou uma advogada, então eu trouxe o contexto normativo, mas falando sobre isso eu pensei muito em estratégias de enfrentamento para essas pessoas que sofrem intolerância religiosa ou que decidem também abordar a Lei 10.639 nos seus conteúdos curriculares e sofrem perseguição por causa disso. Eu acho que, como advogada, esse é um pouco o meu papel também. E aí eu queria dar um contexto. Então, esse é um relatório que eu acredito que já foi citado aqui, que foi produzido com a liderança do Ivani, que vai dizer, entre 2011 e 2015, o Brasil registrou 697 denúncias de intolerância religiosa, segundo dados da Secretaria Especial de Direitos Humanos. Esses são os dados do Disque 100. Aqui a gente já vê um problema, porque o Disque 100, a gente tem o horário de funcionamento do Disque 100, que é um horário muito ruim. A gente sabe que muitos cultos religiosos de matriz africana acontecem à noite, num horário que a gente não tem a secretaria, o telefone da Secretaria de Direitos Humanos disponível. Então, muitas vezes as pessoas vão arrumar outras maneiras de resolver seus problemas do que não ligar para o Disque 100. Mas no ano passado, na verdade em 2016, os casos de intolerância cresceram muito. Até setembro de 2006, o Disque 100 registrou 300 denúncias de discriminação religiosa no país. Tá? E de acordo com o relatório Intolerância Religiosa no Brasil 2016, que foi uma parceria entre os Centros de Articulação de Populações Marginalizadas e a Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, os segmentos de religiões afro-brasileiras concentram o maior número de vítimas da intolerância religiosa. Tá? Cerca de 60% das denúncias registradas foram feitas por seguidores de Candomblé e da Umbanda. Ainda segundo os dados do Disque 100, em 2016, 35,39% das vítimas eram negros. Os brancos correspondem a 21,35% e os indígenas a 0,56%. No período, não faltaram casos em que a escola foi cenário de episódios de intolerância religiosa, preconceito e até violência. Então a escola, principalmente pela discussão do ensino religioso e pelo crescimento de religiões neopentecostais, e aí eu vou fazer uma parte que é pessoal. Eu, pessoalmente,
Sou de uma religião protestante, eu cresci na igreja católica, com tias de Umbanda, mas eu escolhi a região presbiteriana, sem prejuízo de entender que o segmento evangélico é hoje o segmento protagonista de violência religiosa contra religiões de matriz africana. Então, embora eu professe essa fé, escolhi inclusive não professá-la de maneira institucionalizada, porque sendo do movimento negro e usando vários símbolos, inclusive de ancestralidade, que eu entendo que são de matriz africana, não entendi aquele espaço como um espaço para congregar. Então eu sou uma mulher de fé cristã, de fé protestante, mas não vou fazer aqui nenhuma parte ou tentar minimizar o papel das igrejas evangélicas nessa questão. Tá? Eu só queria fazer essa parte com a pessoal, porque tem muita gente que pergunta, mas você é protestante e tal. E aí eu acho que a maioria das pessoas aqui não me conhecem pessoalmente, mas a gente entende que, embora a gente seja uma exceção na instituição, inclusive a igreja presbiteriana é uma das poucas igrejas evangélicas que fazem parte do Fórum de Combate à Intolerância Religiosa no Rio de Janeiro. Eu entendo que, enquanto segmento, inclusive o que a igreja presbiteriana representa, uma igreja branca de classe média, ela, se não é intolerante, como eu posso dizer, diretamente, também contribui para uma certa cosmologia de entendimento de branquitude, de entendimento do que é sucesso, do que é entendimento do que é ser abençoado ou não, por exemplo, se a gente pensar em prosperidade, que contribui sim no macro para a intolerância religiosa. Então, eu queria fazer essa parte pessoal para continuar essa parte de intolerância religiosa na escola. Nessa pesquisa sobre laicidade e ensino religioso no Brasil, eu também, enfim, trabalhei na ação educativa e fiz parte das organizações, fui advogada das organizações junto com Salomão Ximenes, que foram amicus curiae, amigos da corte, para usar uma palavra em português, contra o ensino religioso. Perdemos, mas a gente fez o levantamento sobre as religiões citadas nos livros didáticos. Tá? Então, qual é a porcentagem de citação dos livros nos livros didáticos? Então, a gente tem 65% das citações são de religiões cristãs, 12% orientais, 8% islâmicas, 7% judaicas, 3% espíritas, 3% afro-brasileiras e 2% indígenas. Então, isso já dá uma dimensão de como o ensino, embora a gente fale que vive num Estado laico, ele dá essa dimensão do cristianismo, como protagonista de um ensino religioso, inclusive como a única religião capaz de passar valores de sociabilidade. Então, é muito comum a gente ouvir os professores dizendo que é importante o ensino religioso, que é importante o ensino do cristianismo dentro da escola, porque ela vai passar valores de convivência, valores de amor ao próximo, e a gente sabe que não é bem isso, o que acontece na prática cristã. Então, essa é uma dimensão importante também, porque muitas vezes as pessoas ficam só no combate. Não, existe uma disciplina do ensino religioso. A gente está vendo aqui por essa citação de livros didáticos, e esses livros pesquisados não foram livros da disciplina ensino religioso. Foram livros de todas as disciplinas, livros de história, livros de geografia, que a gente tem sim um proselitismo religioso que é transversal dentro da educação. Então, para você estudar, se você dá um valor à civilização greco-romana para o ensino do que são marcos civilizatórios, do que é a própria construção da civilização brasileira, você implicitamente está trazendo esse proselitismo religioso como uma religião cristã, como aquela que conseguiu construir uma civilização que se perpetuou e logrou êxito aqui no extermínio, porque nós fomos exterminados, os indígenas foram exterminados, os negros também aqui das Américas. Então você está ensinando sim que existe uma religião dominante, que existe uma religião que precisa ser seguida enquanto civilização. E aí... não, peraí, eu acho que eu tenho que errar. Eu vou para frente. Tá, a gente tem também essa mesma pesquisa, que na verdade essa é uma pesquisa do IBGE, trouxe uma amostra sobre as agressões que acontecem no ambiente escolar, que eles chamam de bullying. Essa é uma discussão, não existe uma criminalização do bullying. Para mim, o que existe dentro do ambiente da escola é racismo, LGBTfobia, e elas são criminalizadas. É óbvio que eu não estou
defendendo a criminalização nem de jovens, nem de crianças, nem de adolescentes, não é isso. Mas é entender que o adulto que está na sala de aula, como ele minimiza uma agressão entre estudantes que é racista, ele sim é responsável. Isso é muito importante. Teve uma pergunta aqui que me precedeu e eu acho que a gente precisa passar para isso, para entender que o professor, quando ele escuta, né, quando a gente é um professor, por exemplo, de escola pública, a gente sempre fala que o administrador, ele está estrito a controles de legalidade. Ele só pode fazer o que está dentro da lei. Então ele vai ensinar a história, é óbvio que ele tem liberdade de crença, liberdade de ensino, mas quando, por exemplo, ele, enquanto funcionário público, representante do Estado, vê uma agressão racista dentro da escola, vê uma intolerância religiosa dentro da escola, e escolhe não fazer nada. E escolhe nem mesmo... e aí eu não estou dizendo que precisa ser criminal, porque a gente sabe, se punição penal funcionasse, né, a gente estava com outro país aí, a gente sabe que não funciona. Mas ele escolhe não fazer nada nem do ponto de vista pedagógico. Eu entendo que ele está se desviando da função, ele está descumprindo o dever legal dele. Mas aí, isso é complicado, mas eu vou passar para cá, né? Então a gente tem a aparência do corpo, né, como uma das faixas de agressão, e aí isso aqui são as faixas, tá? De 13 a 17 anos, de 13 a 15, de 16 a 17. A aparência do rosto, cor ou raça, religião, orientação sexual e região de origem. E aí eu acho muito curioso, por exemplo, a gente tem religião ali e cor ou raça ali entre os menores. E a aparência do corpo e a aparência do rosto em primeiro lugar. O que significa aparência do rosto e aparência do corpo? Né? O que significa, por exemplo, ser... eu sofri discriminação enquanto estudante por causa da aparência do meu corpo. Eu, uma mulher negra, ou a aparência do meu rosto. O que isso significa? No fundo, a questão é cor ou raça. Né? Porque todos os padrões de beleza divulgados dos jovens que são considerados bonitos na Malhação. Agora a gente teve uma Malhação com protagonistas negros, porque a gente tinha uma roteirista negra. Mas até então, quando eu cresci com Malhação, não tinha nenhum. Era todo mundo loiro, dos olhos azuis, podiam ser suecos, mas eram brasileiros. E a gente tem a veiculação desse grande padrão na mídia. Então, o que significa uma pessoa estar sendo discriminada pela aparência do rosto? Pode ter a ver com negritude, pode ter a ver com feição islâmica, né? No fundo é cor ou raça. E a religião como um fator, também que aparece logo no início, tá? Eu não estou conseguindo usar isso para frente, tá? A pesquisa do IBGE não aponta quais são as religiões que são mais alvo de preconceito entre os estudantes. É frequente, porém, a discriminação contra religiões afro-brasileiras, como aponta o informe preliminar Missão Educação e Racismo no Brasil de 2010, que foi feito pela Denise Carreira, que era a relatora da plataforma Desha, que era um relatório que articulou 34 organizações e redes nacionais de direitos humanos. Então, entre as denúncias que chegaram à relatoria, e aí eu estou falando dentro do ambiente de ensino, tá? A gente tem casos de violência física, socos e apedrejamento contra estudantes, demissão ou afastamento de profissionais de educação adeptos de religião de matriz africana ou que abordaram conteúdos dessa religião em classe, proibição de uso de livros e do ensino de capoeira em espaço escolar, desigualdade do acesso a dependências escolares por parte de lideranças religiosas, em prejuízo sempre das vinculadas à matriz africana, omissão diante da discriminação ou abuso de atribuição por parte de professores ou diretores. Tá? Essa situação muitas vezes leva estudantes à repetência, evasão ou a solicitação de transferência para outras unidades educacionais, comprometendo a autoestima e contribuindo para o baixo desempenho escolar. Então a gente tem uma série de denúncias, inclusive contra profissionais. E aí a gente está nesse tempo de perseguição, todo mundo aqui já sabe, né, do Escola Sem Partido, mas de várias lideranças religiosas que estão perseguindo professores individualmente, mas que se articularam também nacionalmente para impedir, por exemplo, discussão de gênero. E a gente sabe que na cosmogonia africana pensar gênero é totalmente diferente do que dentro da civilização ocidental. Então poderia ser trazido, por exemplo, um exemplo de um orixá para pensar gênero de uma outra forma.
E é muito curioso, eu estava discutindo até com um professor de escola, porque ele estava falando que achava que religião não é para ser discutida no espaço da escola. Eu também concordo com isso. Mas é curioso que esse mesmo professor, por exemplo, não se incomoda com o estudo dos deuses gregos. Odin, Thor, sei lá, gregos, romanos, os escandinavos, de não sei aonde. É comum. Eu fiz esses trabalhos, eu estudei todas as visões dos deuses. Ficou pouco na minha mente, mas eu estudei tudo isso. E todos esses mitos que, na verdade, por mais que... Para mim, por exemplo, foi muito bonito entender outros mitos criacionais do que não o mito cristão, que, por sinal, é muito mais bacana com a mulher. Estudar a história de Oxum, estudar a história, né, do que estudar a história de Eva. Eva não está lá com muito prestígio, assim, na religião cristã. É um pouco diferente. Não é verdade? Para a gente se ressignificar, se entender em momentos contemporâneos, pensar outras formas de sociabilidade enquanto mulher, foi importante para mim, mesmo que eu não professe essa religião. Então a gente pode também pensar nesse conteúdo como um conteúdo, na verdade, que é de respeito ao outro. Eu sempre brinco com meus alunos que eu digo, gente, quando eu começo a falar, eu sou professora de Direito Administrativo e Direito Antidiscriminatório, quando eu começo a falar para eles do funcionamento do sistema de justiça e tudo mais, eles ficam chocados, sempre. Né? São alunos de ensino médio, eu falo, gente, sabe qual é o fator principal da escola? Que quando você chegar numa reunião, primeiro, você sabe com quem você está falando, o que você pode falar, e os absurdos que você ouvir, você não vai ficar chocado, porque eu já te contei. Você já vai chegar lá e vai se mobilizar. E aí, quando a gente tem contato com outras culturas, e parece besteira, mas quando a gente tem contato com outras culturas, por exemplo, eu convivi com muçulmanos muito diretamente. Então, quando eu tô com um amigo, por exemplo, que está em período de Ramadã, eu sei que eu não vou oferecer comida para ele, eu sei que ele não come carne de porco, ou alguém que é adventista. Isso me dá um espaço de diálogo, um espaço de troca de saber que só me foi possível porque eu convivi e aprendi sobre essas religiões. Então é importante que a gente entenda que não é falar de religião para pregar. E aí a gente sabe que a religião de matriz africana não tem essa característica, né? A gente nunca ninguém, nesses meus 32 anos de existência, bateu na porta e falou, Xangô veio aqui pedir, né, trazer a salvação, ouça essa palavra. A gente sabe que essa não é a característica das religiões tradicionais, dos povos tradicionais. Nem o indígena, nem ninguém falando de xamã, nem ninguém da Wicca bateu na minha porta. A gente sabe que isso não acontece. A gente sabe quais são as religiões que têm desrespeitado o espaço da laicidade estatal. E essas são religiões cristãs. E aí, se elas têm 65% de menções nos livros didáticos, por que a gente vai vedar as menções de religiões de matriz africana e não vai entender isso como uma parte importante do estudo da educação étnico-racial? Eu acho que essa é a discussão. A gente está num espaço de disputa, o pessoal, né, as pessoas que me antecederam, o cara falou muito de guerra, é isso, é uma marcha para Jesus, um espaço de guerra. Eu fiquei muito impressionada, eu fui na audiência pública sobre ensino religioso com a fala dos religiosos, tinham 31 religiões presentes, se manifestando contra o ensino religioso, e todas as religiões que são tradicionais e que sofrem discriminação estavam muito tranquilas com, por exemplo, não ter o espaço da escola pública como um espaço de proselitismo, de pregação. Quem não estava tranquilo e que mobilizou todas as suas forças, que são muitas, e aí a gente está falando de uma dimensão, e isso é muito importante, uma dimensão financeira, né? Porque a gente está movimentando um mercado de contratação de pessoas, quando a gente regulamenta, por exemplo, ensino religioso, ou um não mercado, quando a gente regulamenta, por exemplo, que a educação ética, quando a gente regulamenta não, porque ela já é aprovada, né? Mas quando o Estado toma uma decisão, por exemplo, de que não vai implementar a Lei 10.639, a gente está tirando emprego de pessoas que estudam isso. A gente está tirando a relevância desses programas de graduação, de mestrado e de doutorado, que estudam, por exemplo, línguas africanas. O que significa a USP não ter Yorubá, não ter Kimu? É a gente não conseguir ser professor da USP, falando sobre as nossas questões. O que significa a Lei 10.639 não ser implementada? São os professores que dedicaram anos de estudo para estudar a educação étnico-racial não ter voz dentro desse espaço da escola, nem pública, no concurso, mas também não tem em particular. Porque se essa escola não é obrigada, ela não vai contratar esse professor. Então, é importante a gente pensar nessa dimensão. E uma dimensão maior do que isso é você
brigar por orçamento público, porque a gente está falando de orçamento público mobilizado para discriminar e para privilegiar. Um orçamento público mobilizado para discriminar quando as secretarias de educação escolhem fechar os olhos, por exemplo, para escolas que não implementam a Lei 10.639, mas um orçamento público também que poderia ser utilizado, por exemplo, para encaminhar denúncias, treinar esse corpo educacional que também não é mobilizado. Então é todo um saber que está sendo desprezado, né? Em detrimento de quê? Do financiamento de ensino religioso cristão. Porque quem é que tem teólogos? A gente tem, obviamente, pessoas formadas em ciência da religião que são de matriz africana, que são pessoas negras, mas a gente está em franca minoria. Se amanhã abrir um concurso no estado de São Paulo para ensino religioso, quem está preparado? As religiões cristãs. Não são as religiões de matriz africana, não é o Wicca, não são os espíritas, né? Assim, a maioria que vai entrar e vai ocupar esse espaço, eles podem fazer um discurso de fórum, interreligião, que eles vão fazer, mas a gente sabe que não é verdade, né? A gente não pode ser hipócrita também. Tem uma ou outra pessoa, mas no grosso isso não é verdadeiro. E quando a gente fala num contexto, por exemplo, que a gente está tendo um retrocesso na educação, todas as verbas para a educação são cortadas, o que significa o Estado sinalizar? O Estado está cortando verba, dizendo que não vai implementar a Lei 10.639, mas ao mesmo tempo permitindo o ensino religioso e gastando verba para isso. Então é uma sinalização forte de um racismo institucional, um racismo estrutural que para mim, precisa ser combatido. E aí, hoje, né, dentro das soluções pacíficas que a gente tem oferecido para a sociedade, e é muito importante isso. A gente falou muito, é uma guerra, né? Mas o movimento negro é um movimento que, desde os primórdios dessa civilização, é o único que tem oferecido soluções pacíficas para essa sociedade. Porque a gente que diz que vai fazer 10.639, que vai educar, a gente não chega dizendo que vai criminalizar jovens brancos racistas ou jovens intolerantes religiosos. A gente não tem essa fala. A gente é que oferece soluções pacíficas e soluções de integração. Sempre fomos nós que oferecemos essas soluções. Quem está propondo guerra é o outro lado. E aí a gente precisa entender que a educação é o meio, e aí eu vou falar agora da educação, a educação é o meio, a gente acredita em educação. Eu acho que o movimento negro e a periferia é a única que acredita na ascensão por educação. A gente aprende isso nas nossas casas. Meu pai falava para mim, eu não tenho nada para te dar, só posso te dar estudo. Você vai estudar e você vai conseguir, que no fundo é a gente endossando a meritocracia, né? Dizendo, estuda, filha, eu tô estudando desde os 3 anos de idade. Esse dia não chegou, mas a gente está aí na batalha. E aí a gente tem os brancos movimentando dinheiro, movimentando relação para imprimir, né, o seu marco civilizatório, que é o marco civilizatório, que é o marco do genocídio. Que é um genocídio, seja do extermínio de nossos corpos, né, essas mães de santos estão sim sendo mortas em vida, quando alguém vai lá e quebra o sagrado dela, impede ela dela usar roupa branca, né? Esses alunos que estão passando por toda uma vida escolar sem ser vistos, o genocídio e essa negação da implementação de uma lei que a gente aprovou. E aí eu vou falar um pouco dos marcos da tolerância. A palavra tolerância é um pouco complicada, mas é o que a gente tem hoje. Então a gente tem a Constituição falando sobre a possibilidade de crença, todo mundo conhece, mas ela fala também que é preciso fixar conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. E a gente precisa entender que esse respeito aqui está dentro às religiões de matriz africana, isso faz parte da sociabilidade do brasileiro. Né? A gente come acarajé, não é bolinho de Jesus, a gente luta capoeira, não é, sei lá, estrela para Jesus, não é isso. Tem palavras, né? E aí, aqui ela vai permitir o ensino religioso, esse é um campo de disputa, o ensino religioso está permitido, está na Constituição. Como que a gente garante que esse ensino religioso não seja um ensino religioso de extermínio de outras religiões? Tá? A gente tem a Lei de Diretrizes e Bases, falando também sobre o ensino religioso, de matrícula facultativa. É matrícula facultativa. Isso é importante porque se a escola der uma matéria, né? Vamos passar para o caso do concreto. Se a escola implementar uma disciplina de ensino religioso
com um professor proselitista, racista, você tem direito de negar a matrícula do seu filho, a matrícula é optativa. Você pode, inclusive, fazer denúncia. E eu acho que a gente tem que começar a denunciar. Porque diálogo a gente está propondo, fez a lei, faz diretriz, faz trabalho, faz cartilha, faz plano de aula. Não é que a gente não está oferecendo soluções didáticas, a gente está. Mas e aí? Nada disso funcionou. Conversamos, nada disso funcionou. É importante saber que na Lei de Diretriz e Base está garantido que ela é uma disciplina nos horários normais, mas a matrícula é facultativa. Então você pode impedir que seu filho e seu sobrinho sofra uma violência se a escola estiver escolhendo esse canal como um canal de intolerância religiosa. Tá? E aí, e a Lei 9475, que alterou o LDB, vai falar a mesma coisa da matrícula facultativa. Eu tenho batido nessa tecla, porque o que acontece? Depois que teve aquela discussão lá do STF, o STF teve a DI lá 4439 falando sobre ensino religioso, tem muitos lugares que estão achando que podem obrigar as crianças a se matricular no ensino religioso, porque o STF declarou que o acordo com a Santa Sé era constitucional. É constitucional, ok, mas a matrícula continua facultativa, e aí você pode retirar seu filho desse tipo de educação. Tá? Isso é uma fronte de luta importante. É terrível, porque a escola muitas vezes não traz soluções para isso. Como a disciplina é no horário normal, seu filho vai ficar lá na quadra, olhando para o teto. E aí você tem que ir para a briga, partir para a briga. Os pais têm que se organizar para dizer que tem que ter atividades alternativas nesse horário. Tipo um sistema de eletivo. Ou ele vai ficar na quadra, ou ele vai para a biblioteca fazer leitura, mas ele não é obrigado a assistir aquela aula. Tá? E aí, a lei também fala que é preciso ouvir as entidades civis constituídas pelas diferentes denominações religiosas para a definição dos conteúdos do ensino religioso. Ou seja, não pode a diretora da escola, ou subjetivamente, ou a Secretaria de Educação, dizer que, olha, vai ser conteúdo cristão, a gente vai ler a Bíblia do Reis até, sei lá, Mateus, durante o ano na aula. É preciso uma participação da sociedade civil. Então é uma forma também desses religiosos de matriz africana, ou pais mesmo que não sejam religiões de matriz africana, mas não querem aquele conteúdo cristão para os seus filhos, se organizarem e terem um embasado na lei para fazer denúncia à Secretaria de Educação. Tá? O Ministério Público, pedir ajuda da Defensoria, nós estamos na Defensoria, a Defensoria tem esse papel também de apoiar esses pais que sofrem alguma intolerância. A minha fala era sobre a 10.639, mas eu queria falar muito sobre isso, porque eu quis falar sobre ensino religioso porque eu estou vendo muitas mães acuadas, muitos familiares acuados, e eu achava, já que a gente está aqui falando disso, importante tratar. E aí agora eu vou entrar um pouco na LDB, na Lei de Diretrizes e Bases. A primeira coisa importante da gente fixar é que tanto a Lei 10.639 quanto a 11.645, que depois vai falar de história indígena, alteram a Lei de Diretrizes e Bases. Ela não é uma lei à parte, ela é uma lei obrigatória do sistema educacional no Brasil, tá? E aí a LDB já dizia em seus conteúdos que era preciso liberdade, que o professor tem liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar cultura, pode divulgar pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, que ele precisa ter respeito à liberdade e apreço à liderança, e entrou a consideração com a diversidade étnico-racial numa alteração de 2013. Tá? Isso não era suficiente. Então a Lei 10.639 chegou, tá, para dizer o seguinte: nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira. O conteúdo programático vai falar sobre a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira, o negro na formação da sociedade nacional, resgatando as contribuições do povo negro nas áreas sociais, econômicas, políticas e pertinentes à história do Brasil. Ensino religioso, ensinar religião de matriz africana é importante para isso? Na minha opinião é. Por exemplo, a minha avó, que curiosamente é uma das fundadoras da Igreja Universal, dançava jongo e cantava todos os pontos, foi parte de um grupo que adorava São Benedito, Nossa Senhora do Rosário, saiu de uma situação, minha avó faleceu ano passado, que nossos ancestrais estejam em faixa com ela, mas a minha avó
saiu de uma situação análoga à escravidão por um grupo que era católico, mas também professava a Umbanda. Minha avó até os 17 anos não tinha registro. Minha avó saiu para casar. E era criada por um padrinho, que na verdade era o dono da fazenda, proibia ela de escrever e tal. Década de 20 do século passado, tá aí. A minha avó estava viva para contar essa história. E a minha avó se afasta da Igreja Universal quando começa essa perseguição muito grande às religiões de matriz africana, porque ela entendia que aquele culto foi importante para uma dimensão de libertação da vida dela. E ela não conseguiu ficar mais naquela religião. E aí, por exemplo, na minha opinião, não tem como falar sobre jongo, não tem como falar sobre capoeira, sem a gente falar dessas irmandades religiosas, sem a gente falar do papel da Umbanda, sem a gente falar do papel do candomblé, dessas mães de santo, a mãe, né, que era a tia do jongo, também era mãe de santo, preservava aquela cultura. O jongo era um espaço de reunião dos negros, então ela saía para dançar e alguém falava, esses brancos não estão com nada, fulano foi pro Rio e lá descobriu que o negro pode estudar, não é assim, tá? Tanto que minha avó foi embora pro Rio de Janeiro. Então tem toda uma dimensão de cultura e de sociabilidade que, para mim, a contribuição do povo negro nas áreas sociais né, na área econômica, política e na libertação e na emancipação dos nossos corpos, envolve, sim, a história religiosa do nosso povo. Existe um cuidado da gente fazer isso sem ser proselitista, sem a gente ser preconceituoso com as pessoas que professam outras religiões, obviamente. Tá? Mas eu acho que cabe, sim, nesse elemento. E aí a gente vai dizer também que ele é ministrado no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística, de literatura e de história brasileiras. E muitas vezes, até para você falar dos reinos africanos, dos povos, das etnias africanas, você vai acabar falando também por que um povo Ibo é diferente de um povo Yorubá, que é diferente do povo Hausa. Tem também ali implicações religiosas naquela história que eu acho que precisam ser ensinadas, tá? Aí a gente tem o artigo 79 ainda, né, incluindo o Dia Nacional da Consciência Negra, em 20 de novembro, e todas as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais. Depois a gente tem a Lei 11.645, que vai falar de temática indígena, tá? Então ela vai colocar a história afro-brasileira e indígena, tá? A gente tem, ninguém fala, ninguém liga, né? Mas o Estatuto da Igualdade Racial. Foi uma lei que ficou 20 anos para ser aprovada, e é impressionante, né? O Edson não é do direito, mas é uma das pessoas que me deu uma das principais lições sobre o direito. Eu falo sobre marco normativo porque eu acho que são instrumentos que a gente tem, mas nenhum povo experimentou a anomia do direito, a inutilidade do direito como nós. É por isso que a gente não fica chocado com a Lava Jato. Como assim teve habeas corpus, o Lula não foi? Isso não foi, gente, é isso. Ah, tá na lei, mas não aconteceu. Por que eu estou dizendo isso? Estatuto da Igualdade Racial. Vamos pensar no Brasil. Lei do divórcio, por exemplo. Saiu a lei do divórcio. No dia seguinte, tinha um monte de gente lá pedindo divórcio e tal. A lei funciona. Né? Teve a lei dos casamentos civis do povo, do casamento homoafetivo. Foi automático? Teve que sair normativa para os cartórios reconhecerem. Na verdade, não foi lei, né? Foi um reconhecimento constitucional. Para os povos reconhecerem e tudo mais. Quando se trata de minoria, gente, a gente sabe que a legislação, ela existe, mas ela nem sempre funciona, tá? E aí, o Estatuto da Igualdade Racial é um exemplo para nós dessa anomia. Me deram um papel de 5 minutos, eu juro que eu vou acabar. Da nossa anomia, que a gente tem uma legislação que vai falar da importância da promoção dos nossos valores, da nossa cultura, da proteção da religião, e a gente usa isso muito pouco. Eu já cansei de ir em delegacia com vítima de intolerância religiosa, de racismo. Eu gosto sempre de prefiro enquadrar nos casos de racismo religioso, que o delegado fala pra mim, Estatuto da Igualdade Racial, Lei KO, nunca li. Eu já vi isso. Falei, mas o cara passou um concurso. Por quê? Porque não cai essa questão, né? Ele não precisa saber para ser delegado, ele não precisa saber para ser juiz, ele não precisa saber para ser defensor nem para ser promotor público. Se ele quiser saber, ele dá um Google, mas precisar sim, ele não precisa. Ele pode viver toda a vida dele como um grande jurista, sem entender nenhum marco étnico-racial no Brasil, nenhuma legislação que nos protege, e ser reconhecido enquanto um grande pensador, um grande jurista e tudo mais. Mas aí a gente tem o Estatuto da Igualdade Racial,
que vai falar sobre os conteúdos referentes à história no âmbito da legislação escolar, então ele está um pouco repetindo, mas ele é um marco importante, para mim é uma das legislações mais completas sobre intolerância religiosa, né? Sobre liberdade de consciência e de crença. Vamos falar também pelo positivo, não é só de combate à intolerância, mas é de permitir que as religiões de matriz africana tenham esse espaço de manifestação. E aí ele vai repetir a Constituição sobre a liberdade de consciência e de crença. Ele vai falar sobre o que compreende o exercício dos cultos religiosos de matriz africana. O acesso aos órgãos e aos meios de comunicação para a divulgação das respectivas religiões. E ele vai dizer também que o poder público deve adotar medidas necessárias para o combate à intolerância, coibindo a utilização dos meios de comunicação social, inventariando, restaurando e protegendo documentos, assegurando a participação proporcional de representantes de religiões de matriz africanas ao lado da representação das demais religiões em comissões, conselhos e órgãos e outras instâncias de deliberação, dado o poder público. O que isso significa? Conselho da comunidade, conselho escolar, tem que ter representação de matriz africana proporcionalmente pelo Estatuto da Igualdade Racial. Essa é uma lei que eu acho que é pouco mobilizada e que a gente precisa mobilizar. É um marco que existe, o movimento negro lutou 20 anos por essa lei, desmontaram a lei toda, mas ela está aí e ela nos serve para esse espaço de briga, dizendo, olha, vocês não podem fazer um conselho que não tenha nenhuma representação de religiões de matriz africana. A gente tem um Plano Nacional de Educação, dá até dó falar sobre o Plano Nacional de Educação, porque depois da PEC do fim do mundo, ele não existe mais. Mas está lá, não foi revogado, dizendo também que a história e as culturas afro-brasileiras e indígenas precisam implementar as ações educacionais. Eu vou pular um pouco esse marco normativo. Eu deixei meu e-mail, gente. Quem quiser, depois dessa legislação, eu passo por e-mail. Não tem problema. Para falar um pouco de estratégias de defesa. Estratégias de implementação. Porque a gente fala muito dos problemas. Essas aqui são estratégias pensadas pela Relatoria Nacional de Educação, tá? Então, sobre intolerância religiosa. Então, tendo a implementação efetiva do Plano Nacional das Diretrizes Curriculares, criação de protocolo para apresentação de denúncias. Então, é preciso que a gente estimule que as escolas, por exemplo, para mim, um professor que discrimina um aluno ou um diretor, tem muito diretor que está fazendo isso, gestor escolar fazendo isso, ele está incorrendo, por exemplo, ele precisa ser denunciado para o Conselho Tutelar, ele precisa ser denunciado para a Secretaria de Educação. Isso, para mim, é denúncia de maus tratos no Conselho Tutelar. Racismo, intolerância religiosa, para mim, está no escopo de maus tratos. O Conselho Tutelar também é um espaço que precisa ser disputado, porque ele está lotado de pessoas muito conservadoras e que normalmente desmantelam essas notícias de intolerância religiosa quando elas chegam para eles, tá? E aí a gente tem, obviamente, a formação dos profissionais e gestores de educação. E aí eu acho que não vale, gente, essa coisa de a informação está na internet. O Estado tem a obrigação de fazer formação para os seus profissionais. Se é um dever do Estado promover a educação étnico-racial, se é um dever do Estado proteger a criança e o adolescente, ou o jovem que está dentro da escola, ele não pode dizer, procura aí na internet. E esse mesmo Estado que gere as universidades, não obriga que as universidades tenham esse conteúdo, aí fica fácil. Eu, na universidade que precisava ter esse conteúdo, eu não faço nada. O professor entra para a minha rede, eu não ligo. A escola particular não cumpre, eu não notifico essa escola. Eu vou dizer, se ele procurasse na internet, ele podia? Não. Ou você vai colocar uma formação inicial na universidade e obrigar as universidades a terem essa formação, ou você vai fazer formação posterior. Quando a pessoa entra na rede, tem que fazer. Não tem jeito. Aí a obrigação do estabelecimento do ensino, quando é uma escola particular, da rede que seja, ou do Estado. Tá? O fortalecimento das ouvidorias na área de educação, então essa possibilidade de participação da sociedade civil. E para terminar, e agora terminar mesmo, eu queria falar sobre defesa contra a censura. Não raro chegam para mim casos de professores que a gente fala, vai lá, fala sobre a lei da 639, fala sobre educação, é tudo lindo, mas a gente sabe que não raro tem chegado notificações, perseguições, ameaças de processos disciplinares a professores que têm abordado esses conteúdos, né, na escola.
tem um tipo de notificação na internet, eles estão estimulando. Tem várias pessoas que estão sofrendo isso, inclusive sendo preteridas em casos de promoção. Tem toda uma esquematização de como os pontos chegam, não chegam, aí se o curso vale, se não vale. E eu sei de muitos casos de perseguição, tá? A gente tem a Constituição Federal permitindo essa liberdade de concepções pedagógicas. A gente tem o Estatuto do Magistério, no caso de São Paulo, também possibilitando os professores ter liberdade de escolha na utilização de materiais. Mas assim, e aí, chegou para a denúncia, você faz o quê? Você fez a Lei 10.639, você ensinou todas as religiões e tal. Tá? A gente tem, claro, envolvimento da comunidade escolar. Aqui eu estou colocando o envolvimento do sindicato da sua categoria. Os sindicatos de professores ainda são fortes e podem ajudar nisso. Mas também tem estratégias individuais, que é de você procurar a defensoria, no caso, ou procurar um advogado, para te defender. Tem muita gente que está recebendo essas denúncias e fala, isso não é nada. É sim, gente. Você recebeu uma notificação dizendo que você fez uma legislação, você fez uma perseguição, não dorme com esse barulho. Vai atrás do sindicato, vai procurar as pessoas que estão se organizando para pensar combate à intolerância religiosa, porque isso é sério, isso é uma dor de cabeça grande. Vai sair um manual daqui a pouco com modelos. Eu acabei de fazer a leitura crítica do manual, eu não sei quando vai sair, mas tem até uma campanha até dia 31 de julho. Eu não trouxe o link para esse manual contra a censura de professores. Também quem me procurar eu posso dar o link direitinho. Mas tem inclusive peças processuais de defesa que podem ser feitas. Quais são os artigos que podem ser mobilizados, além desses da Constituição, da Lei 10.639, tem a Convenção Interamericana. E procurem a Defensoria. A Defensoria tem um núcleo aqui, né, racial, que pode apoiá-los, para quem não pode pagar advogado, e advogados especialistas. Mas não achem que isso não é nada. Tá? Não fiquem com essa dor para vocês, porque a gente sabe que dá dor de cabeça. E aí, na escola... No núcleo, não tem nem essa questão de recorte de renda, tá? Ah, tá. No núcleo, ela acabou de falar, não tem questão de recorte de renda. Peço desculpa, deu uma informação errada. Então, quem está sofrendo perseguição por racismo, pode procurar o núcleo, e aí racismo religioso, pode procurar o núcleo para obter apoio. Eu acho isso muito importante, porque tem muitos professores querendo lidar disso de forma só pedagógica. Eu acho que esse é o papel do professor. Teve racismo, teve perseguição, vamos fazer um debate, vamos mobilizar, vamos fazer indicadores. Mas se você sofrer censura, corra atrás aí, tá? E aí eu trouxe aqui, gente, muito rápido, esse informe preliminar da Missão de Educação, que traz mais alternativas, e esse guia, que foi um guia feito para o Ministério Público, eu escrevi junto com a Denise Carreira, mas também tem várias peças de defesa, que num momento de problema você pode ler para pelo menos você ter um respiro e saber quem procurar, saber quais são os materiais. Eu estourei meu tempo, eu achava que eu ia falar 20 minutos, eu jurava que ia dar 20 minutos, mas peço desculpas e agradeço.